Salve, salve, galera do MFRed. Bom, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mais um episódio aqui do Falando com a Câmera. Na verdade, esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando sozinho, né? A gente teve um vídeo de introdução aí, que se você não viu, acho que é bom você ver pra ter um panorama geral aí do canal. Mas esse aqui é o meu primeiro vídeo sozinho, né? Primeiro que sou eu por mim mesmo. E o que eu queria falar nesse vídeo vai ser um pouco sobre um livro que eu li recentemente, né? Eu li, na verdade já faz até um certo tempo, né? Eu sinto que eu devia ter gravado esse review um pouco mais cedo para eu ter as coisas frescas na cabeça, mas eu acho que vai ser legal do mesmo jeito, né? Eu li faz acho umas 2 semanas aí o Noites Brancas do Dostoiévski, do Fyodor Dostoiévski, em literatura russa aí, né? E eu queria falar um pouco sobre a minha experiência lendo esse livro, o que eu achei, o que eu tirei dele, né? O que eu tirei de lição dele, o que eu acho que devia ser legal de eu passar para alguém. Eu acho que o primeiro ponto é bom ressaltar aqui que isso aqui não vai ser uma análise informativa, ou seja, se você clicou nesse vídeo achando que eu vou trazer uma discussão, não sei, ultra elaborada, não, vai ser realmente a minha visão, o que eu achei. Agora, se você achar a minha visão elaborada, tudo bem, né? Mas o intuito é ser uma conversa aqui mesmo. É como vocês podem ter visto aí na intro do vídeo, por isso que eu falo, vem esse vídeo bem importante, né? Eu vou realmente passar aqui minha experiência, minhas sensações lendo esse livro, né? Mas antes de começar realmente por falando sobre o livro em si, eu queria falar um pouco sobre o que me motivou a ler ele, né? Por que eu decidi começar por ele, começar por Dostoiévski. E a verdade é que assim, eu sempre fui uma pessoa bem que não tinha muito contato com a leitura, né? Tipo, eu achava muito legal, assim, tipo, pessoas que liam, pessoas que tinham conhecimento vindo dos livros, porque são pessoas, né, que, pô, ler um livro é uma coisa que, assim, demanda um tempo, demanda um pouco de você, né? E é bem interessante isso, alguém que se dispõe a esse tempo, eu sempre admirei isso. Mas eu nunca tive, pra mim, por questão de ter sido um vagabundo pra leitura, né? Essa é a verdade. Que oportunidade tinha. Então eu decidi que eu queria começar, tá ligado? Eu queria começar por algum ponto, começar por alguma coisa. E aí eu já tinha ouvido falar, né, do Dostoiévski e tal, Notas do Subsolo, não sei o que tem, sabia que era um autor, assim, até que bem conceituado. Até que bem, né? Sacanagem. Mas era um autor bem conceituado. E eu queria, pô, sei lá, por algum motivo decidi ler ele. Eu tinha um livro lá do Notas do Subsolo em casa, sempre tive lá pra ler, mas nunca li. E aí achei interessante ali um pouco da ideia, né? Então eu queria pegar, não sei nada sobre ele, não sei, tipo, não sabia nada sobre nada, só peguei puramente pra ver o que eu achava. E aí eu tava trocando ideia com o Raul, né, falando um pouco sobre que eu queria começar a ler, tinha já ouvido falar do Noites Brancas e tal, e ele já tinha lido esse livro, né, ele falou que era um livro muito bom, né, que era um livro bem legal pra você ler, assim, de começo, né, porque você tá pegando um autor clássico aí, né, uma coisa, um autor conceituado, né, pra galera aí, e pegando um livro simples dele, né? Relativamente simples. Foi isso que o Raul me falou. E aí eu peguei emprestado dele lá, ele tinha o livro, né? E aí peguei e li, cara, muito rápido, assim. É um livro que de verdade, se você é um leitor ávido aí, você vai ler em um dia. Você lê em uma tarde ali que você passa e você lê. Eu demorei 3 dias pra ler ali, mais ou menos, né? Porque tinha outras coisas pra fazer. Mas assim, é um livro bem simples, de cara, assim, eu já falo pra vocês que eu achei um livro bem simples, bem gostoso de ler. É um romance, né? É um livro uma linguagem simples, eu achei também. Não é aquela linguagem que você pensa, pô, um livro antigo vai ser mais difícil. Não, ele é bem tranquilo de ler. Tem algumas partes ali que você tem que prestar um pouco de atenção ali nas divagações do personagem e tal. Mas, no geral, assim, é um livro bem tranquilo, tá? Achei bem gostosinho de ler, essa é a verdade. E, então é isso, eu acho, as considerações iniciais, antes de começar realmente, propriamente, do livro. Bom, vamos lá. Sobre o que eu quero começar falando? Eu quero começar falando um pouco sobre a história, assim, né? Que é o comecinho do livro ali. O livro ele te apresenta, primeiramente começa apresentando um personagem, né? Não tem um nome específico, ele é só dito como sonhador ali na história, né? Que ele é um personagem que é um cara que você vê que ele é bem retraído, sabe? É um cara assim bem sozinho, ele fala muito sobre a solidão dele e sobre as impressões que ele tem dessa solidão. E não é como se ele quisesse ser sozinho, sabe? Ele é um cara que
olha assim, que admira bastante, eu senti isso, ele admira bastante outras pessoas terem companhia, ter alguém ali perto, e ele queria muito isso, né, tanto que ele fala no livro, né, que ele gostaria disso e tal, queria ir pra viagem ali de verão, que o pessoal da cidade dele ia e tal, mas ele não tinha ninguém, né, ele era um sozinho, tirando ali pelo que eu entendi, acho que a criada ali, né, porque na época tinha esse tipo de coisa, que morava com ele lá e fazia as coisas pra ele. Então ele é um cara assim bem sozinho, eu acho muito legal isso, eu achei muito interessante isso no livro sobre como é colocado a visão dele, tipo, como ele vai falando das coisas, sabe? Tipo, ele vê uma pessoa caminhando na rua ali, fala sobre um senhor que ele encontra próximo de um córrego lá e não conversa com ele, mas ele sente que ele queria que ele estivesse ali, assim como, né, ele sente uma relação recíproca aqui, ali entre os dois. É muito interessante como ele vai construindo isso, sabe? Você vai criando um negócio ali com o personagem como se ele, pô, fosse alguém bem tímido, sabe? Bem retraído mesmo. E você vai começando a entender até os pontos dele, sabe? Tipo, por mais que você talvez não concorde, mas você vai entendendo ali a solidão dele e simpatizando, sabe? Eu acho isso bem legal. Em seguida, é apresentada pra gente a Natasha, né? Que lá ela tem como. Eu uso muito o diminutivo do nome dela, né? Naschenka, eu acho que é alguma coisa assim. E ela é uma personagem que, tipo, ela é muito diferente dele, mas não totalmente, né? Eu sinto que na história eles são colocados um pouco como pessoas diferentes, completamente diferentes, mas assim, tem uma coisa que liga os dois, sabe? Então meio que na história lá, é, a Natasha, ele encontra com a Natasha, ele tava caminhando assim pela cidade, né, uma coisa que ele fazia sempre, e ele encontra com a Natasha ali na rua, e ela e ele não hesita muito pra falar com ela, mas aí acontece de um cara perseguir ela, e aí ele vai lá e começa a conversar com ela, né, pra tentar afugentar esse cara. Ele afugenta o cara que ia fazer alguma maldade ali com ela, e começa a conversar com ela, né. E é muito maluco, né? Porque só do passo dele chegar pra conversar com ela foi um puta trabalho. Tipo, foi uma coisa muito difícil dele fazer, sabe? Porque é uma coisa que ele nunca fez, não fazia, e no livro ele até agradece o cara que quis fazer alguma coisa lá com a Natasha, porque foi o meio termo dele conseguir chegar nela, sabe? E aí, cara, muito louco, assim, tipo, como ele se apresenta pra ela, né? Ele se apresenta como uma pessoa tímida que nunca conversou com ninguém, ele deixa claro que ele nunca falou com ninguém, que ele nunca fez nada. E assim, né, os dois começam a conversar, né? Os dois começam a conversar lá entre eles e tal. E vocês vão vendo histórias bem diferentes, assim, mas o personagem, ele vai criando uma empatia pela Natasha, ele vai criando um vínculo tão forte, apesar dos dois terem falado que não iam se apaixonar, ele vai criando um vínculo muito forte com ela, assim. Você claramente vê como ele tá esperando, né? Como ele tá esperando alguma coisa dela, por mais que ele fale que não, sabe? E eu acho que isso é bem interessante, né? A Natasha, ela é uma menina que sempre viveu assim debaixo lá com a avó dela, né? Ela sempre viveu debaixo das saias da avó, literalmente, mas ela sempre nunca pôde vivenciar a vida dela, sabe? Ela sempre viveu sozinha ali naquela mesma realidade, naquela mesma coisa, sempre, sempre, sempre. Sempre estando com a avó, sempre fazendo o que a avó queria, o que a avó mandava. Se a avó falava que uma coisa era perigosa, pra ela era perigoso também. E o sonhador, né, vou chamar ele assim, ele viveu uma vida que apesar de ser muito livre, de ser muito poder fazer o que ele quisesse, ele não conseguia, sabe? Então, achei isso genial assim. Eram duas visões ali, tipo, completamente diferentes, mas tão parecidas, sabe? Enquanto um era totalmente livre para fazer o que queria, ele não fazia. Ele era um cara que só sonhava. O sonhador é por causa disso, porque ele só sonhava. E não é um sonhador de algo bom, tipo, você sonha em trabalhar numa coisa, sonha em conseguir tal coisa. Não. Ele sonhava com relações humanas, sabe? Ele sonhava com ter alguém na vida dele algum dia. Né? Ele sonhava com esse tipo de coisa e se contentava de que ele nunca ia conseguir isso, sabe? Ele tinha para ele que ele nunca ia conseguir uma coisa dessa, nunca ia conseguir alguém ou algo, sabe? E aí
enquanto isso você tem isso de um lado e do outro lado você tem a Natasha, uma menina completamente presa, com vontade de sonhar, de fazer alguma coisa, mas ela não podia, não conseguia, né? E assim, ela sonhava em ter alguém, em ter alguma coisa, mas ela também não fazia muito por isso, porque ela não conhecia o mundo, sabe? São, tipo, é muita ingenuidade. A Natasha é uma pessoa de 17 anos, né, na história. Ela tem 17 anos e ele não lembra, assim. Eu não lembro se chega a mencionar a idade dele, mas eu acredito que seja um cara tipo, de 20 e tantos anos, sabe? Um pouco mais velho, 25 talvez. É, e, assim, é muito antagônico isso, né? Essa diferença entre os dois, sabe? É muito explorada de uma forma muito interessante, né? O sonhador ele começa a passar a visão dele do mundo para Natasha e ela fica incrédula. Ela fica incrédula sobre as coisas que ele fala, sabe? Sobre como ele só imagina, como ele nunca faz nada, sabe? E ela fica, tipo, ela cria uma empatia por ele que é o que faz ele se apaixonar por ela, né? E assim, eles sempre se reencontram, né? As noites brancas são 3 ou 4 noites, alguma coisa assim, que eles se encontram, né? Eles marcam de se encontrar essas 4 noites, nessas 4 noites acontecem esses diálogos, essas coisas. E aí ele começa a contar sobre a vida dele e tal, e ele fica fascinado por ela ouvir ele, por ela se atentar a ele, sabe? E tanto é que ele vai embora, ele fala que ele quer encontrar com ela no outro dia e tal, e eles marcam e voltam e, pô, sempre assim. E aí depois é a vez da Natasha contar a história dela. Eu tô passando um pouco por cima assim da história, não quero me aprofundar muito, até pra não dar um spoiler pra galera, mas a Natasha ela começa a contar essas coisas, né, sobre como ela é dependente, assim, né, ela não fala assim, né, mas claramente você vê que ela é totalmente dependente emocionalmente da avó dela e é presa no mundinho dela. Até que acontece uma coisa lá, né, que, bom, eu não sei se eu falo, não sei, eu acho que acontece uma coisa lá, que tá na parte da história da Natasha, né, que é um terceiro personagem, é um cara que ela conheceu, né, é um cara que ela conheceu, e esse cara, ela meio que se apaixonou por ele, só que ele precisou viajar, e ela tava esperando ele voltar, é por isso que ela tava ali naquele lugar, né, então, meio que é isso só que eu vou contar dessa parte. E assim, o que eu tiro de conclusão assim, né, do livro, dessas histórias, dessas coisas, é que eu acho que o Noites Brancas é um livro muito importante, é um livro bem contextualiza relacionamentos, sabe? Ele fala muito sobre e deixa ali muito para você absorver para relações amorosas. Eu acho, porque você tem duas figuras ali extremamente, sabe, ingênuas, sabe? Eu senti isso, eu senti muita ingenuidade por ambas as partes. Enquanto ele era um cara livre para fazer o que ele quisesse, sabe? Não tinha ninguém prendendo ele, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele não conseguia, ele era extremamente preso, sabe? E ele não conseguia, sabe, criar qualquer tipo de vida com alguém, criar qualquer tipo de vínculo mais forte, sabe? Que desse um pouco de vida. Já a Natasha era assim, cara, ela se apaixona por esse cara que eu falei e é o único cara que ela conhece na vida dela. Tipo, e ela já quer já tem um sonho de casar, um sonho de continuar com ele pra sempre, eles vão ser felizes juntos pra sempre. E tipo, ela é extremamente espontânea, sabe? A primeira vez que ela consegue alguma coisa, ela quer muito e quer se casar com esse cara. E eu acho que isso traz bastante pra gente na visão dos relacionamentos assim jovens mesmo, né? Provavelmente todo mundo já deve ter passado por uma coisa assim, né? De tipo, de se focar tanto numa pessoa que de se focar tanto numa pessoa que não consegue viver a sua vida direito, sabe? Não consegue conversar com outros, não consegue ter amizades e tal. E assim, às vezes a gente fica tão preso no nosso mundo, né? A gente fica tão preso nas coisas que a gente faz que a gente não se liga que existem muitas outras coisas aí fora, sabe? Às vezes a gente tá sofrendo por alguém, por algo, e a gente não vê quanto que tem no mundo, sabe? O que que a gente pode descobrir no mundo. Eu acho que eu senti muito isso na minha vida, sabe? Quando eu vim, por exemplo, fazer faculdade. Eu sinto que, cara, hoje eu volto pra minha cidade, eu volto pra fazer as coisas que eu fazia antes, eu fico com raiva às vezes. Porque
assim, é muito tediante, sabe? É um padrão, assim, que eu sempre vivi a minha vida inteira. E aqui na faculdade eu sinto que eu conheci gente diferente, pessoas diferentes, várias coisas diferentes, e, tipo, isso abriu a minha cabeça de um jeito tão absurdo que eu não consigo nem explicar, sabe? Que, mano, existe muita coisa nesse mundo, velho. E eu acho que as pessoas não exploram isso, sabe? O livro ele mostra isso, eu acho, dentro do contexto do relacionamento, porque eu acho que é um período da nossa vida, quando a gente é jovem e passa por isso, que parece que o mundo vai acabar, por exemplo, por a gente não conseguir alguém, por não ter conseguido tal coisa. É... Parece que o mundo vai acabar, mas não, é uma fase ali, é uma coisa que aconteceu e que a gente tem que aprender a superar, e é isso, sabe? A gente vai estar mais forte lá na frente. Eu acho que o livro ele bate muito nessa tecla, sabe? Quando você pega essa vida desses dois personagens, são vidas completamente diferentes, antagônicas, total assim, sabe? Como eu falei, a questão da liberdade. Tipo, cara, enquanto ele é extremamente sonhador, sabe? Só fica imaginando assim, ah, e se isso acontecesse e tal e tal. E, cara, eu senti que é um livro pra galera jovem, sabe? Tipo, é pra você que é jovem. É, que a gente comete esses erros, velho. Todo mundo acha que já cometeu esses erros, sabe? Ou você era alguém que sonhava demais, ou você era alguém que era muito preso aqui a alguma coisa. Durante o livro, vou agora contar um pouco mais do final da história para fazer umas reflexões em cima. Então, assim, se você não quiser spoilers, mas assim, acho que vale a pena ouvir, sabe? Porque ela tá esperando esse cara voltar. E no final do livro lá, eles começam a dialogar, a falar que a Natasha ela admira muito como o sonhador ele não se apaixonou por ela, né? Tipo, como ele manteve aquele negócio de que eles eram só amigos e tipo amizade forte. Só que ele por dentro ele tava descamando assim, ele tava extremamente surtado com o fato de que ele tava apaixonado nela. Ele realmente tinha criado uma paixão por ela. E ela falando isso e tal, até que ele não se aguenta e fala, conta pra ela, né? E ela tá esperando esse cara voltar, e esse cara já era pra ter voltado há muito tempo assim, já era pra ter voltado há alguns dias e procurado ela, e ele não voltava, e aí ela toma a decisão impulsiva de ficar com ele, de ficar com o sonhador. E eles começam a falar sobre ter uma vida junto e tal, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem, e aí no final do livro, esse cara volta. E ela, na primeira oportunidade, larga o sonhador e volta. Eu até arrepio falando isso. Porque mano, é muito, assim, é muito real, sabe, esse tipo de coisa. Mas ela abraça ele e volta. Tipo, ela volta pro cara antigo e o sonhador fica sozinho. Ele volta à vida dele. E ele fala que esse foi o único lapso de vida que ele teve. Foi quando ele conversou com a Natasha, as noites brancas que ele teve. Né? E assim, isso eu acho que, tipo, olha como as pessoas, como os jovens, assim, né? As pessoas no geral, cara, elas são ingênuas, assim. Tipo, ela ia ter uma vida com ele, assim, ela não queria ter uma vida com ele, sabe? Mas ela tava começando a abrir mão disso, ela tava começando a colocar essa possibilidade só porque o outro cara não veio, né? E tipo, tá preso assim, sabe? Tá preso nessa realidade que tem que estar com alguém ali. É... Mesmo que você não goste muito, e tipo, não é pra ser assim, sabe? Por mais que os dois personagens na história sejam assim, bem bons, bonitinhos um pro outro lá, não foi o que aconteceu. E a vida é assim, sabe? Eu acho que isso cabe de lição na parte do sonhador ali, que a vida é assim, né? Você não pode deixar essas experiências assim abalar você tanto nesse ponto. De que foi o único contato que ele conseguiu ter com uma pessoa, que ele conseguiu ter ali, de chegar mais próximo de uma mulher, de ter um relacionamento. Sabe? Então, eu acho que no final isso acontece, assim, né? Você consegue. No final isso acontece, né? Com. Ele fica como se esse sendo o único lapso de vida que ele teve. E ela vai morar com o cara, sabe? Tipo, e é isso, assim. E ele deixou levar, tá ligado? Ele deixou levar isso pra cabeça. Nunca conseguiu falar mais com ninguém. Ela, pô, continuou nisso, né? Continuou com esse cara, tal, pra sempre. Não descobriu nada, não conseguiu viver nada. E eu acho que por isso que esse livro é legal, sabe? Ele é bem. Ele mostra essa realidade pra assim. Eu acho que era muito livro assim que todos os jovens deveriam ler, velho. Porque eu acho que se eu tivesse pensado um pouco mais sobre isso. Sim, hoje em dia, né, 20 anos, porra, não é nada. Mas eu acho que pra mim isso eu levo de lição e se o Léo de alguns anos atrás soubesse disso, sabe?
que, que às vezes eu tô num mundo fechado demais, ou às vezes eu tô sonhando demais e tô deixando, tipo, passar várias coisas assim, eu talvez teria feito várias coisas diferentes, sabe? E é legal pensar isso, né? Pensar sobre esse tipo de coisa que você. Esse tipo de coisa que você pode refletir, né? Não sei, será que a gente agora tá num mundo fechado e tá se fechando cada vez mais e perdendo várias coisas? Ou será que a gente tá sonhando demais e não correndo atrás de nada, sabe? Eu acho que você pode levar isso pra muita coisa, né? Você pode levar isso pra muita coisa, não só pra parte de relacionamentos e tal. Mas você pode levar isso pra vida, eu acho, né? Pensar um pouco sobre como você tá levando as coisas, se você tá sendo mais Natasha, se tá sendo mais o sonhador, sabe? Eu acho que isso é bem interessante, assim. Foi uma coisa que eu tirei muito, assim, do livro, né? E, e no fim é isso, né? No fim é isso. No fim a gente tá aí, a gente tá vivendo e cada um tá vivendo do seu jeito e... Tipo, beleza, tem um jeito certo de viver? Será que a Natasha, sei lá, não tá feliz e tá bom? Tá, tipo, tá legal? Será que o sonhador, sei lá, no mar de depressão dele ali, ele não tava confortável? Tipo, acho que não, na verdade, né? Eu acho que eu falo muito acho. Mas eu acredito que a gente tem que viver o máximo de experiências possíveis, assim, sabe? Enquanto a gente pode, né? Porque por mais que, cara, por mais que seja uma coisa que tá fora da sua zona de conforto ali, velho, é a vida. Eu acho que a vida é assim. Eu acho que você tem que sair da sua zona de conforto toda hora pra te colocar em situações que vai saber que você gosta, sabe? Você pode fazer uma coisa ali e achar que é uma merda, você pode fazer uma coisa ali e achar, tipo, absurda, a coisa mais legal do mundo que você vai começar a fazer pra sempre. É... Então acho que é isso. Pô, é disso que eu tiro desse livro, sabe? Eu gostei bastante da minha experiência lendo ele, eu consegui pensar mais sobre esse lado da minha vida, né? Tanto para esses casos, assim, tipo, falando sobre relacionamentos, né, ou falando sobre a própria vida em si, né, sobre as próprias decisões que a gente toma na vida em si. Eu acho que essas foram as minhas considerações, assim, foram as coisas que eu achei legal pontuar aqui para vocês. Então, bom, ao final, né, conclusões, eu acho que você deve ler esse livro com certeza. Com certeza foi um livro, assim, que eu achei, pô, bem foda, bem gostoso de ler, com uma reflexão assim bem boa, bem, sabe, filosófica assim a respeito da vida. E eu acho que é isso, sabe? Acho que você devia ler, né? Esse é o final assim, eu acho que você devia ler, né? Um livro curto, um livro fácil, rápido. Acho que todo mundo aí devia dar uma folheada ali para conseguir discernir essas coisas na vida, né? Tipo, sei lá, acho que é uma historinha tranquila para você refletir um pouco. Então, resumindo, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui também. Como eu falei, não foi um vídeo nada técnico, nada. Foi só a minha opinião e minhas impressões que eu tive lendo esse livro. E acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se você já leu aí, deixa nos comentários alguma coisa aí. A gente troca uma ideia, né? Pode até fazer um vídeo mais pra frente lendo comentários aí, se caso vocês tiverem engajamento. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem o like aí, se inscrevam, façam essas coisas aí pra ajudar a gente aí a crescer. E é isso, eu acho, né? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se você ficou até aqui, você é foda de verdade. Né? Tá aí dando uma moral absurda pra nós. E eu acho que é isso então, né? Nos vemos no próximo vídeo.